Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Obrigado, hein? Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Amém? Muito bem, então, vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra, e te pedimos que o Senhor possa me usar neste momento, ó Pai, para que possa trazer a Tua Palavra, ó Pai, de uma forma que fale aquilo que lhe agrade, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui, que estarão ouvindo, abençoa aqueles que estarão assistindo, ó Pai, e o Teu Santo Espírito possa dar discernimento e trabalhar nos nossos corações nesta noite. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele conta esta parábola, né, e toda parábola é uma história que ela se utiliza de coisas do cotidiano que fazem sentido para aqueles que ouvem, para que ele possa trazer um fundo, né, de verdade, algum ensinamento. E quando Jesus conta essa parábola, na verdade ele está respondendo a um questionamento do apóstolo Pedro, né, de Pedro, um pouco antes. Se você voltar comigo aí no capítulo 19, no verso 27,
nós temos uma pergunta do apóstolo Pedro aqui para Jesus, ó. Ele diz assim: então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Então Pedro faz esse questionamento a Jesus sobre ele ter deixado, né, a sua vida de pescador, a sua família, e seguido a Jesus, e não somente ele, mas também os demais apóstolos, e muitos daqueles que seguiam a Jesus, né, tinham largado tudo e seguido a Jesus. E eles perguntam: o que nós vamos receber, né, por nós termos tomado essa ação na vida da gente? E Jesus responde, verso 28, né, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, essa mesma frase, né, que ele usa lá no final da parábola, ele já havia falado também para Pedro, e para aí os apóstolos que estavam ali, junto com ele. Então, veja, é interessante pensar, né, na questão que Pedro faz a Jesus e refletirmos a respeito disso. Porque nós, irmãos, que somos cristãos, que somos parte de uma igreja, né, que fazemos parte de uma igreja local, de fato, muitas vezes vamos ter que abrir mão de algumas coisas da nossa vida, irmãos. Né? E temos abrido mão, né? Veja, o fato de nós estarmos aqui neste domingo, às 7h30 da noite, abrimos mão de estarmos na nossa casa. Muitos já estão, né, descansando para que amanhã possa começar uma semana de trabalho. Nós estamos aqui ainda, né, cultuando a Deus, servindo a Deus, e muitas vezes vamos deixar outras coisas, né, festa, aniversário, eventos das nossas famílias, abrimos mão de muitas coisas. Quando nós cremos no Senhor Jesus, né, já numa certa idade, deixamos amigos, né, porque muitas vezes fazem parte de coisas que nós fomos transformados, né, deixamos aquelas coisas. Aí Pedro, ele questiona isso para Jesus, e Jesus fala duas coisas importantes aqui. Uma delas é a respeito dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Eles julgarão a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, tá bom? É isso que a gente entende pelo que ele diz aqui, de forma clara. Olha, vocês que me deixaram, né, vocês 12, quando o Filho do Homem, né, lá na regeneração, lá na ressurreição, quando nossos corpos estiverem transformados, vocês julgarão as 12 tribos. Mas ele continua falando a respeito também de nós agora, né? Se você vê aí, ó, verso 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, veja, todos nós podemos passar por essa situação. Todos esses que deixou alguma coisa por amor ao Senhor, né, por amor ao nome de Jesus, ele diz duas coisas: receberão 100 vezes tanto, e além disso, lá no final, a vida eterna, tá bom? Então o Senhor Jesus, ele nos promete, irmãos, que nós vamos receber 100 vezes mais, ou seja, seremos pessoas abençoadas por Deus, tá bom? E de fato, quando eu olho lá para o início da minha vida como casado, e hoje, eu já percebo que eu já devo estar com 150 vezes, pelas bênçãos que eu tenho recebido, tá? Porque Deus, ele é muito bondoso conosco, tá bom? Mas, além de tudo isso, a vida eterna. E então, Jesus termina falando assim para os apóstolos, né? Mas muitos que são primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros.
e aí ele propõe a parábola, né? A parábola, né, dos trabalhadores da vinha. E quando nós pensamos nesta parábola, é bastante interessante. Primeiro, ele está falando sobre uma colheita, né? Sobre alguém que tinha uma vinha, uma plantação de vinho, e que precisava de trabalhadores. O dono dessa propriedade, ele sai em busca de pessoas para trabalhar. E aí ele também faz a divisão dos tempos. 1ª hora, 3ª hora, 6ª hora, 9ª hora e por fim a 1/10ª hora, né? Então ele separa aí 6 grupos de horas, tá bom? E ele também fala do valor do trabalho, dinheiro, tá bom? Pensando na questão das horas, irmãos, vamos pensar aqui comigo, ele diz assim, deixa eu ver o mapa. Versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele sai muito cedo, de madrugada, e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, um grupo de trabalhadores foi contratado em que momento? Na 1ª hora do dia, ainda começando o dia ali, sabe? Como que funcionava na época em que Jesus está narrando esta história? Como que funcionava a divisão do tempo naquela época? É o seguinte, você tinha 2 períodos do dia, o período da noite e o período do dia, quando nascia o sol e quando o sol se punha, tá? Se punha, tá bom? Então, dependendo da época do ano, o dia podia ser mais curto, né, ou mais longo, tudo bem? No inverno, o dia começa mais tarde, né? 6h30, às vezes o dia está amanhecendo 6h30 aí, mas na época do verão não, você sai 4h30 da manhã na rua, já está claro, tá? Então, era assim que era divisível. Mas se nós pensarmos na parábola aqui, vamos pensar que o dia está começando na 1ª hora às 6 da manhã, tudo bem? Aí eu fiz uma analogia aqui, tá, irmãos? Não significa que é isso, mas faz nós refletirmos a respeito disso. Vamos imaginar que aqueles trabalhadores que foram contratados na 1ª hora do dia são homens e mulheres que aceitaram ao Senhor Jesus até os 10 anos de idade, muito novinho, ainda muito criança, já teve um encontro com o Senhor Jesus, e então ele aceitou a Jesus, e já passou a servir a Deus, desde a sua infância. É possível isso, irmãos? É possível, né? Pelo menos a gente espera que os nossos filhos, para nós, pais cristãos, né, que os nossos filhos se convertam ainda muito pequenininho, né, irmão? Não é verdade? E aí ele tem uma vida toda para servir a Deus. Já pensou com 8 anos, já batizado, já tocando violão, já ajudando, servindo a Deus desde muito pequeno. Esses começaram a trabalhar na 1ª hora do dia. Tem uma vida toda para trabalhar e servir a Deus. Mas o pessoal que ele saiu na 2ª hora, né? Se você pega aí, versículo 3, e saindo perto da hora 3ª, viu outros que estavam ociosos na praça. Então esses aí, irmãos, na 3ª hora do dia, eles estavam ali por volta de umas 9 horas da manhã, quando o pai de família aqui saiu, chegou lá na praça, 9 horas da manhã. O que vocês estão fazendo aí? Não, moço, vai lá para a minha via trabalhar e eu vou pagar o que é justo. Esses aí, irmãos, eles se converteram e começaram a servir a Deus antes dos 18 anos, ainda muito jovem, não criança, mas já um adolescente, um jovem,
E eles têm muito tempo para servir a Deus. Alguns vão começar na terceira hora, né? Na sexta hora do dia. Ali, até uns 30 anos, 26 anos, 28 anos. Mais alguns vai ser na nona hora, né? Por volta ali das 3 horas da tarde. Já pensou se começar a trabalhar às 3 até às 6? Mole, né? Esses aí se converteram depois dos 50, com quase 60 anos. Acontece isso, irmãos? Acontece. Mas alguns, irmãos, vão ser na 1/10 hora. No fechar dos olhos. No leito. Já idoso, já doente, quase morrendo. Alguém vai lá, prega o evangelho para ele e ele aceita Jesus. Ele é salvo? Ele é salvo. Às vezes não fez nada na obra do Senhor, mas ele aceitou, porque a verdadeira obra de Deus é crer no Senhor Jesus, irmãos. Essa é a verdadeira obra. Se você quer cumprir a obra de Deus, você tem que crer no Senhor. E nós que cremos, né, antes, servimos a Deus por mais tempo, mas aqueles que já no final da vida aceitaram a Cristo, irmãos, eles também receberão a vida eterna. Eles também receberão o dinheiro de um dia de trabalho. Irmãos, que privilégio poder servir mais tempo, mas também é um privilégio poder aceitar a Cristo e ser salvo, não importa qual é a idade. E aí faz todo sentido, né? Por quê? Porque o importante é você crer no Senhor. O importante é você estar atento ao chamado. Ele chega lá na praça, vocês aí estão parados? Vão lá trabalhar na minha vinha. E eles vão. Aí ele chega mais tarde um pouquinho, vocês aí estão fazendo o quê? Não, vamos lá trabalhar. Aí chega no final do dia, vocês não estão trabalhando? Mas ninguém nos contratou. Não, mas eu quero contratar, porque a salvação é para todos, irmãos. O chamado do Senhor é para todos. E é interessante porque na parábola, quando chega lá na hora de pagar, olha que interessante, ó, vamos lá, versículo 8, ele diz assim, ó: e aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui. Puxa vida, né? Ele não poderia ter começado pelos primeiros? Chamava o primeirão lá que foi contratado: toma aqui o seu dinheiro. Obrigado pelo seu trabalho, você trabalhou bem. Toma aqui, pode ir embora. Ele ia pegar o dinheirinho dele e ir embora. Ele não ia ver quanto que o último recebeu. Ele ia ficar satisfeito, feliz, contente. Valeu, pô, ganhei o meu dia. E ir embora. A confusão não ia ter, né, irmãos? Mas o Senhor começou por quem? Pelos últimos. Ele está respondendo lá para Pedro: não é porque vocês deixaram tudo, viveram uma vida toda, que vocês são mais merecedores ou menos merecedores. Lembre-se, irmãos, nós servimos a Deus por um privilégio, pela graça. Não é pelos nossos méritos, não é pelo aquilo que a gente pode fazer. Na verdade foi por aquilo que Cristo fez por nós, porque Ele pagou por nós. E então Ele começa pelos últimos, e Ele paga de igual forma a todo mundo o mesmo valor, porque Ele é o dono da vida, irmãos. Ele é o dono da vinha. O dinheiro é dele. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor, irmãos. Ele faz como Ele quer. E se Ele quer ser bom, que bom para nós ter um Senhor bom. E aí Ele começa pelos últimos até chegar nos primeiros. O convite do Senhor, irmãos,
é feito de igual forma. E a forma que nós somos salvos é a mesma, desde o início até o fim. Todos nós podemos ser salvos por meio da graça. Basta crermos. O convite é feito a todos. E o valor, o prêmio é o mesmo. Mas aí, alguns começaram a questionar. Após o pagamento ali dos primeiros, começou a haver uma murmuração. Sabe? Poxa vida, mas nós trabalhamos mais. Nós fizemos muito mais. Não é isso que eles dizem aí, ó? Verso 11 e o verso 12. E recebendo, murmuravam contra o Pai, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Irmãos, se nós começarmos a olhar com esse olhar aqui, nós vamos querer converter só a criança. Aliás, de vez em quando a gente ouve algumas pessoas falando: não, primeiro eu vou aproveitar bastante, quando chegar lá no finalzinho eu aceito Jesus. Já ouviu isso? Às vezes acontece isso. Então para que eu vou aceitar agora? Não, vou aproveitar. Como se eu fosse aproveitar realmente, né? Na verdade, o bom é como nós vivemos, e não como eles vivem. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós é que somos livres, tá bom? Nós é que somos libertos, livres, podemos tomar a decisão de fazer o certo. Eles não, são escravos. Eles querem deixar de fazer, mas não conseguem, porque estão escravizados pelo pecado. E só tem uma forma de ser liberto: crendo no Senhor. Não existe outra forma. Eu posso escolher ser uma pessoa boa, mas ainda assim serei pecador, tá? Só por meio de Cristo. E aí o Senhor falou assim: peraí, vocês não estão sendo justos. Por quê? Porque o que eu combinei com vocês, eu cumpri. Irmãos, o que Jesus prometeu àqueles que creem nele? Ser salvo, vida eterna. Não é agora. Nós vamos usufruir a vida eterna quando o Senhor voltar. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições. Se Deus tem nos concedido, nós temos coisas boas, glória a Deus, tá? Porque o que o Senhor nos promete, aquilo que Ele adquire por nós, é a vida eterna. Porque neste mundo a gente vai passar por situações difíceis mesmo. Tanto é que a gente perde nossos entes queridos, a gente passa por momentos difíceis financeiramente, nós ficamos doentes. É a vida. Nós não somos diferentes dos demais, tá? Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos concede ter uma boa esposa, uma boa casa, alimento na nossa mesa, bons filhos. Mas nem sempre é assim, irmãos. Se você tem esse privilégio, glória a Deus, agradeça a Deus. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça. E Ele então chama e fala assim: não, eu combinei com vocês um dinheiro. Verso 13, mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faça agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Então ele fala assim: não é justo o que você está reclamando, vai-se embora. Irmãos, Deus pode nos dar muitas coisas nessa vida, irmãos, mas aquilo que o Senhor adquire na cruz por nós é a vida eterna, tá? Mas ele continua: ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Lembre-se, a vida pertence a Deus, irmãos, não a nós. Nós somos agraciados. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Lembre-se, irmãos, Deus faz o sol nascer para bons e ruins.
Deus faz chover e a terra produz tanto para justos como para injustos. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia se renova todos os dias. E ele estava ensinando os apóstolos, dizendo: olha, se você acha que está trabalhando muito, saiba que muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus, ele age da forma que ele quer, com a sua soberania e o seu poder. Mas é interessante, por quê? Porque ele também ensina mais para os apóstolos, baseado nesse mesmo conceito, de primeiro e último, tá? Então vamos deixar aqui o Evangelho de Mateus e vamos para Marcos, porque ali a discussão era diferente. Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Nós vamos ler até o verso 35. Marcos capítulo 9, versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. Agora vamos pensar nessa questão aqui, irmãos. Jesus está tratando agora de um outro momento, mas ele usa a mesma lógica, o mesmo artifício, o mesmo ensinamento. Ele diz assim, o que vocês estavam discutindo? Os apóstolos estavam discutindo entre si ali, sobre o quê? Sobre quem era o maior deles. Eles discutiram isso várias vezes, tá, irmãos? Aqui nesse contexto, Jesus chama eles e fala assim: o que vocês estavam discutindo? Não. Eles ficaram quietos, não queriam falar para o Senhor. Mas eu sei o que vocês estavam discutindo. Vocês queriam saber quem é o maioral, né? A disputa ali de quem é o líder. Isso é uma coisa natural, né, irmão? Mas sabe o que eu aprendi aqui agora? Jesus falou assim: se você quer ser o primeiro, o líder, saiba que você vai ser sempre o último. Você sempre vai servir os outros. E isso é verdade, irmãos. Se você quer ser um diácono, se você quer ser um pastor, já aprenda algo já agora. Você vai ser sempre o último a se servir. Você vai ser o último a se sentar. Você vai ser sempre aquele que vai ajudar os outros, que vai servir os outros, que vai estar à disposição dos outros. E isso é verdade no ministério da igreja. Se você quer ser um pastor, aprenda a servir os outros. E eu posso falar, né? Eu aprendi com o pastor Viana. Toda vez que a gente ia ter um almoço, alguma coisa lá na igreja, ele é sempre o último a se servir. De vez em quando a pessoa ainda quer servir o pastor primeiro. Ele fala: não, primeiro os outros. O pastor sempre é servo. O líder na igreja, irmãos, o líder de uma família cristã, ele é sempre o último. Ele sempre vai ajudar os demais. Às vezes, irmãos, eu confesso para os irmãos que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que aprender com as palavras do Senhor. Sabe o que ele falou para os apóstolos? Aquele que quiser ser o primeiro, vai ser o último. Aquele que quer ser servido,
esse que vai servir os outros. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele deixou a sua glória, todo o seu poder, e Ele se fez homem. E Ele serviu os apóstolos e os seus discípulos. Lembra daquela ocasião em que Ele lavou os pés dos apóstolos? O trabalho de um escravo, o trabalho de um servo. E Ele começou a lavar os pés, e quando chegou em Pedro, Pedro falou: não, Senhor, você vai me lavar os pés? Ele falou: se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. E Ele fala assim: ó, eu sou o Senhor, e dei o exemplo, para que vocês possam fazer isso posteriormente. Irmãos, se você quer servir a Deus, se você quer ser uma pessoa usada no caminho do Senhor, aprenda a servir aos demais que estão perto de você. Nunca queira ser o destaque, né? O Senhor Jesus, Ele usa a mesma lógica para ensinar os apóstolos. Então, vamos aprender com o Senhor. Primeiro, que se você está servindo a Deus ainda na sua juventude, isso é um grande privilégio. Mas lembre-se que muitos primeiros serão os últimos, mas vão receber também a bênção. Não é verdade? Tá? Segundo, se você quer servir a Deus como um líder, aprenda que você vai servir os outros. Você vai ser sempre o último e vai estar sempre ajudando os demais. Esse é o nosso trabalho. Lembre-se, quando você estiver lá fora pregando o Evangelho, você é servo. Você está lá para fazer o trabalho. Vai receber a recompensa? Com certeza. Tá? Mas naquele momento você é um servo. E é isso que nós somos, irmãos. Servos do Senhor Jesus. Trabalhadores da sua vida. Não somos líderes. Entre nós não há maiorais. Ah, pastor, mas você é o pastor. E é por isso que muitas vezes eu vou estar sentadinho lá esperando. Vamos, irmãos, vamos, vai lá comer, serve-se. Vai fazer. Estou aqui para servir. Que Deus possa trabalhar em nossas vidas, para que a gente não queira ser os primeiros. Tá? Mas se Deus depois nos dar a honra e colocar num lugar de destaque, glória a Ele. Amém. E Ele seja louvado. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos, Pai, aprender com a Tua palavra, com os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu. Somos chamados para servir, ó Pai, e estamos à disposição do Senhor, para poder servir, seja na igreja, seja na nossa casa, seja na rua. Nos dê, ó Pai, a ousadia para que possamos anunciar o Evangelho e nos colocarmos não como melhores do que os demais, mas de forma humilde como servos, sabendo a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. Abençoa, Pai, cada um dos Teus servos aqui esta noite. Abençoa, Pai, aqueles que estarão nos ouvindo, nos assistindo pela internet, para que a Tua palavra possa falar nos nossos corações. Nós Te agradecemos, ó Pai, e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos encerrando uma oração silenciosa. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.